Bom dia. Bom dia. Esperamos que vocês estejam tendo um ótimo simpósio de um tema tão relevante e tão importante para nós. Optamos por fazer essa mensagem por vídeo porque nós estamos fora de nossa casa, em férias, e no local onde estamos o sinal ele não é muito instável. Então, nos desculpem por isso, ok? Então, eu sou a Márcia do Leandro. Eu sou Leandro da Márcia. Nós moramos em Brasília, temos 38 anos de casados, temos 3 filhas, 2 casadas e uma que vai casar agora no segundo semestre deste ano, e 5 netinhos. Eu sou administrador por formação, trabalhei muitos anos como bancário, como servidor público e depois de quase 40 anos me aposentei. Eu sou psicóloga e trabalho como orientadora educacional já há algum tempo, bastante Bom, tempo. antes de entrarmos especificamente na parte da pandemia, a gente queria passar para vocês um pouquinho da nossa experiência na igreja. Nós, em 1994, participamos do Encontro de Casais com Cristo, o SCC, e costumamos dizer que este momento foi muito importante para nós, porque foi o nosso chamado para as coisas de Jesus. A partir deste instante, nós nos engajamos na igreja, especificamente na paróquia São Camilo de Léles, onde fizemos o encontro, e passamos a trabalhar na evangelização de casais, no próprio movimento do SCC, e também na evangelização de jovens, no SEGME. E no momento, essas atividades, por força da pandemia, foram suspensas, mas vão ser retomadas neste ano. E depois de 2 anos nessas atividades, nós acabamos ingressando nas equipes de Nossa Senhora, isso em 1996, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Bom, em decorrência desse nosso despertar, né, para Cristo, as nossas filhas foram crescendo, né, e nós então enganjamos, né, elas na igreja, e elas começaram a participar de movimentos, fizeram, depois da primeira comunhão, fizeram perseverança, né, crisma, encontro, a escalada também. Elas participaram muitos anos do movimento escalada e por fim fizeram o SEGME também, lá na São Camilo. E eu digo que nós plantamos essa sementinha, né? E essa sementinha deu frutos, e essa formação delas na igreja fez com que elas desenvolvessem, né, uma personalidade, ajudou nessa formação da personalidade, e hoje elas trabalham, né, como evangelizadora de jovens e casais e também na catequese na igreja. Bom, especificamente na parte que diz respeito ao período de pandemia que vivemos no passado e que ainda vivemos os seus resquícios, né? Porque isso é uma coisa cíclica que vai e volta. Em março de 2020, nós tivemos uma parada total, vocês devem estar lembrados disso, né? Tudo parou. As atividades que a gente desenvolvia nas paróquias, até as missas foram paralisadas, né, pessoal? E os nossos contatos pessoais, eles foram bastante restringidos, né? Inclusive com familiares também. Nós tivemos muitas, assim, que mudar nossa maneira, nossas rotinas, né? Como outras pessoas também, nossos hábitos se modificaram, tivemos que fazer o distanciamento social, né? Tomar cuidado também quando a gente saía, cuidados higiênicos. Então, nós e todo mundo, né, no mundo inteiro, teve que ter essa mudança de hábito mesmo. E, assim, eu acho que o desafio, um dos principais desafios que a gente teve nesse período foi do ponto de vista profissional, no trabalho da Márcia,
que ela trabalha como educadora, como orientadora educacional, e atendimento a alunos que eram realizados de forma 100% presencial. E do dia para a noite nós tivemos que mudar isso de 100% presencial para 100% remoto. Então, foi uma cultura totalmente nova, tivemos que nos adaptar, investir em equipamentos de áudio e vídeo, capacitar os nossos colaboradores para darem as aulas de forma remota, e isso realmente exigiu uma capacidade adaptativa muito grande. Mas rapidamente nós conseguimos nos encaixar nessa nova modalidade de ensino, né? E assim, por força dessas nossas atividades, nós acabamos que não mudamos muito a nossa rotina. Não ficamos enclausurados em casa, como aconteceu com muitas pessoas receosas de saírem à rua, né? Nós continuamos, evidentemente, tomando todos os cuidados, continuamos com as nossas atividades. Na minha família eu tenho parentes idosos que dependem do meu auxílio, então para tratamento médico, para consultas médicas, para exames, para esses deslocamentos a gente continuou fazendo, isso não tem como parar, né? Vocês sabem muito bem disso. E também no auxílio às nossas filhas que estão em plena atividade produtiva, eventualmente demandavam o nosso auxílio junto às suas famílias para cuidar dos nossos netinhos. Então, nesse período, né, ao longo de muitos meses, nós vivenciamos momentos cíclicos, né, onde as taxas de contaminação ora aumentava, diminuía, mas era sempre muito crescente. E assim, a gente teve que estabelecer, né, medidas não só profissionais quanto também em casa, né, de acordo com o que estava acontecendo. Então a gente tinha mais cuidados, até porque como eu tenho pais, né, já de idade, e o Leandro também tem mãe, tia, mais de 90 anos, então a gente tinha que tomar muito, a gente não paralisou as nossas atividades, mas a gente tinha que ter muito cuidado por conta disso também, né? E sendo que nesse percurso todo, né, nessa trajetória toda de tentando conciliar, né, as mudanças todas com o que a gente fazia, essas mudanças, acabamos pegando o Covid, né? Mas não por conta dessas nossas atividades. Nosso netinho ficou doente, pegou da babá, e aí acabou passando para os pais, né? Para mim e para o Leandro, porque a babá parou de ir, então, sem a gente saber que, né, que ele estava doente, que a babá estava doente, foi depois que saiu o resultado do exame, a gente ficou com ele, teve esse contato. Então a gente acabou pegando o Covid, e eu e minha filha, meu genro e até ele, o meu netinho, a gente passamos bem por essa, né, pela doença. O Leandro não, o Leandro, o caso dele, né, piorou, depois de 2 semanas com febre alta, ele precisou ser internado, ficou 3 dias no hospital, mas graças a Deus saiu recuperado. Então, foi isso que aconteceu nesse período em relação, né, depois que a gente pegou a doença. Bom, foi um período um pouquinho difícil, mas superamos, e está tudo bem, ninguém ficou com nenhuma sequela, graças a Deus. Bom, e à medida que a situação foi se revertendo, com algumas autorizações de retomadas de atividades por parte das autoridades sanitárias, uma delas foi o retorno às missas presenciais. E nós, na nossa paróquia, atuamos também como ministros de Eucaristia. E foram poucos os ministros que retornaram às atividades, ainda muito receosos, que a pandemia estava num momento ainda de muito contágio. Então retomamos as missas e com pequena participação da comunidade, isso foi aumentando paulatinamente, e a gente teve até que se desdobrar um pouquinho, até para dar cobertura aos nossos colegas que no momento não podiam participar. Então, pessoal, esse período de pandemia, a gente realmente atravessou, eu não digo que com o pé embaixo, mas que com uma marcha
reduzida, mas sem parar hora nenhuma e tomando todos os cuidados. Agora a gente vai falar para vocês a respeito das equipes de Nossa Senhora, né? Que desde 1996 somos equipistas, né? E somos apaixonados pelo movimento, e isso nos deu também essa sustentação, porque a nossa equipe atualmente tem 6 casais e nós não deixamos de fazer as atividades, né, que o movimento oferece, como reuniões, retiros e terços também, formações, terços semanais. A minha equipe faz terço semanal. Então a gente passou, nesse período, a gente passou a fazer tudo virtualmente. Né? Exceto só uma coisa, exceto o retiro. O retiro acabou sendo suspenso nesse período. Mas a gente se via sempre, né? E tem um padre, né, um conselheiro espiritual que acompanha sempre a nossa equipe, e a gente sempre fazia reuniões com eles, preparatória, reunião formal. Então o movimento das equipes de Nossa Senhora oferece, né, assim, bastante formações para a gente ir desenvolvendo a espiritualidade, crescendo, não só pessoal, né, no lado pessoal, mas também em casal, em família. E isso realmente foi muito bom, como eu falei para vocês. A gente se encontrava, tinha aquela vontade de abraçar os casais, né, amigos já há 26 anos, mas não podia. Mas só de ver, conversar um pouquinho, rezar com eles, isso nos deu essa sustentação, foi muito bom. E no movimento, quando a gente estava assim, mais emocionalmente, com dificuldade, triste também, né, algum parente, algum amigo, conhecido que adoecia, no movimento nós temos os pontos concretos de esforço, né, que são pontos, né, são atitudes de oração, meditação, que nos regra de vida, que nos ajudam também dão aquele suporte a superar, né, um pouquinho, às esse dessas dificuldades, desses problemas que a gente tem no dia a dia. Então, para nós isso foi realmente muito bom e nos deu, né, esse apoio, realmente. Pessoal, então foi realmente esse tipo de atividade, o fato da gente manter as nossas atividades, isso aí nos fez passar de uma forma mais leve pela pandemia, né? A gente tem relatos de pessoas que ficaram realmente muito fechadas, até sem ter contatos com familiares, e isso realmente acabou trazendo algum transtorno para essas pessoas, né? Então, o fato da gente ter as equipes de Nossa Senhora de um lado, as nossas atividades na igreja, nos auxiliando a passar por esse momento, isso foi fundamental para que a gente pudesse superar esse período com um pouco mais de facilidade, né? E hoje, né, as nossas reuniões já voltaram a ser presenciais, então já voltamos a nos encontrar, e ainda com alguns cuidados, e porque somos experientes, né, temos assim um pouco mais de experiência do que o jovem, mas graças a Deus está tudo bem. Passamos por momentos difíceis em família, em equipe mesmo, né? Rezamos juntos e superamos, graças a Deus. E hoje eu vou dizer para vocês que nós plantamos, quando nós entramos, né, para os movimentos da igreja, no primeiro chamado, que foi o SCC, depois as equipes de Nossa Senhora. Então, desde o primeiro, a gente começou a depositar, a plantar essa sementinha no coração das nossas filhas, né? A gente foi o exemplo. O casal é sempre exemplo para os filhos. E hoje, atualmente, né, nossas 2 filhas casadas fazem parte do movimento das equipes de Nossa Senhora, para nossa alegria, né? Então, nós já assumimos várias missões nas equipes de Nossa Senhora e tivemos, né, o prazer, o ano passado, o ano retrasado, trabalhar e elas então começaram a fazer parte, cada uma numa equipe diferente, né, com casais jovens,
Mas isso está sendo muito bom porque eu tenho certeza que a sementinha que a gente plantou no coração delas, elas vão plantar, já estão plantando no coração dos filhos, dos amigos e assim vai, né? Bom, pessoal, a principal mensagem que nós gostaríamos de deixar para vocês é que nada, nem mesmo uma pandemia como essa que nós vivenciamos, ainda estamos vivendo, né? Nada disso é motivo ou justificativa para que a gente deixe de lado os cuidados com a família, a defesa dos nossos valores cristãos e do nosso crescimento espiritual. Desejamos a vocês um ótimo simpósio, que vocês tenham muito proveito no dia de hoje. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia. Tchau, gente. Tchau, Paz tchau. de Cristo. Obrigada. Paz de Cristo.